Muito obrigado, Pai, por uma noite de transformação, uma noite de ajustes. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Somos gratos ao Teu Espírito. Você é livre, Espírito Santo, para se manifestar no nosso meio, para operar através dos Teus dons em nossa vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar. Obrigado, gente. Bênção demais. Aleluia, irmãos. Coisa boa. Boa noite. Graça e paz. Amém. Que bom estar de volta. Já fazia algumas semanas, que a gente estava em viagens. Eu vou fazer um breve relatório do que aconteceu nessas viagens para você entender também. Mas bom mesmo é estar em casa. Amém, irmãos? Bom demais. Tivemos, juntamente com Cleanto, Renato e Clícia, há algumas semanas a gente esteve no Japão para participar de formaturas lá. Tivemos 3 escolas nossas se formando esse ano lá, ministrando em algumas igrejas. É interessante, irmãos, olha aí, essa é a formatura da escola bíblica lá em Okazaki, onde está a família Arcanjo, o casal Jussier, Joanice e seus filhos. O pessoal vai passar algumas fotos aí, eu vou te falando mais ou menos o que aconteceu para você entender. Mas eu tive a primeira vez no Japão em 2015. Eu tive lá ministrando, dando aula no Rema, que estava começando, era a primeira turma naquela ocasião, e a família Arcanjo estava lá há pouco tempo, e só tinha mesmo a escola, não tinha nenhuma igreja. Essa escola estava em parceria com algumas igrejas locais, numa cidade do interior do Japão. Mas 9 anos depois a gente retorna, irmãos, e nós já temos 3 igrejas no Japão, com 2 já para sair no forno. Acredito que esse ano ainda essas outras 2 igrejas estão começando, 3 escolas se formando já, não era nem começando, já com formatura, e uma dessas totalmente em japonês, irmãos. Então nativos já estão sendo alcançados. Amém? Eu ministrei na nossa igreja em Tóquio, e essa igreja, por mais que tem alguns brasileiros liderando, não tem nada em português nessa igreja. Todo culto é feito em inglês e japonês. Glória a Deus. Você precisa ir lá no Japão. Fala para quem está do seu lado, diz para ele: você precisa visitar nossas igrejas no Japão. Tivemos um tempo maravilhoso lá. Tivemos uma reunião de supervisão com todos os pastores e lideranças daquelas igrejas. Eu ministrei um seminário lá em Tóquio também. Teve o aniversário de 5 anos dessa igreja em Tóquio. Então não é uma igreja nova, já está há 5 anos atuando. As outras igrejas, tem uma em Okazaki e uma em, deixa eu lembrar o nome da cidade lá, Showa, não é muito fácil não, você vai lembrando depois. Meu japonês ficou um pouquinho melhor depois que eu voltei, mas foi um tempo maravilhoso. Ficamos 2 semanas ali, essas formaturas acontecendo, reuniões, foi um tempo grandioso. Depois fomos para Portugal na volta, onde participamos também de uma formatura nossa lá, da Conferência de Ministros da Europa, onde encontramos vários dos nossos missionários. Eu sei que durante essas semanas você acompanhou aqui no Informe Missionário também, esses encontros que tivemos lá. Muita coisa acontecendo, irmãos, e eu vou te dizer, você tem parte em tudo isso. Amém? Quando você ora, quando você oferta em missões, oferta aqui na igreja, tudo isso que está acontecendo em outras nações, você tem parte disso também. Então continua fazendo a tua parte, continua sendo generoso aqui. Você viu o que Guilherme apresentou aqui dos nossos projetos sociais, tudo isso você já tem parte também, mas você pode participar ainda mais, sendo mais generoso, e não só isso, dando do seu tempo, dando da sua própria vida, para ir lá abençoar pessoas. Graças a Deus por todo mundo que já está envolvido nesses projetos. Eu vou te dizer, como pastor, a gente fica bem orgulhoso das nossas ovelhas, vendo que elas não estão paradas, não estão apenas vindo para aqui engordar, irmãos, estão indo lá para fora para levar a palavra que tem recebido e praticar essa palavra, libertado vidas, salvado pessoas e ajudado muita gente. Se você ainda não está envolvido nisso, se envolva. Você vai encontrar propósito na sua vida quando você começar a ajudar e abençoar outras pessoas. Amém? Mas esse é o tema do próximo mês. O tema da vez, do mês que vem, é sobre serviço. Desse mês, nós estamos encerrando hoje o tema sobre fé, trabalho e prosperidade. Quem gosta de trabalhar, dá um glória a Deus aí. Tem gente que deu pela fé. Mas você vai sair essa noite gostando um pouquinho mais. Amém? Aleluia.
Vamos avançar aqui. Gênesis, eu queria que você abrisse comigo lá. Gênesis capítulo 1. Eu vou ler na NVT o versículo 28. Gênesis 1, 28. Diz assim: Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, quando Deus cria o homem, alguns versículos antes, ele diz que criou o homem à sua imagem e semelhança. E a primeira instrução, a primeira ordem, o primeiro mandamento que Deus deu para o homem foi: multiplique, sejam férteis e multipliquem-se. E também dominem, governem sobre a terra, dominem sobre os animais. Os primeiros mandamentos de Deus para o homem que ele havia criado, irmãos, tinha a ver com família e trabalho. Se você não prestou atenção nisso, eu vou te esclarecer. Ele disse: multiplique-se, seja fértil, tenha filhos, crie uma família. Mas ele disse também: eu criei um mundo, governe sobre ele, domine, administre esse mundo. Deus não criou Adão para viver em férias eternas aqui, irmãos, deitado numa rede o tempo todo, esperando um macaco trazer comida para ele. Não foi assim que Adão foi criado. Ele foi criado para administrar a criação, para governar, trabalhar. Trabalho é criação de Deus. Aleluia. No capítulo 2, a gente vê novamente essa mesma instrução. Gênesis 2, no versículo 5, diz assim: nenhuma planta silvestre, nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Isso foi antes da criação do homem. Só que no versículo 15, diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Oh, glória a Deus. Deus criou o homem para trabalhar. E quando eu digo homem, é o ser humano, a humanidade, homem e mulher, foram chamados por Deus não para sermos ociosos, não para ficar sem fazer nada. A gente foi criado para trabalhar. Você pode dizer com carinho, diga: eu fui criado para trabalhar. Eu estou tentando enfatizar isso, irmãos, porque algumas pessoas desavisadas leem capítulo 3 de Gênesis, quando o homem peca, e acha que o trabalho foi uma consequência do pecado do homem. Se Adão não tivesse pecado, a gente não precisava trabalhar. Não, irmãos, trabalho veio antes do pecado. Eita, glória a Deus. Trabalho não é consequência do pecado. A consequência do pecado, irmãos, era oposição ao trabalho. Era Deus dizendo: agora o negócio vai apertar, você vai ter mais oposição, vai ter erva daninha, a terra é maldita, você vai ter que suar para poder comer. Mas trabalho já foi feito, já foi estipulado por Deus na criação do homem. Amém? Então a gente não tem desculpa para achar que agora que nasceu de novo não precisa mais trabalhar, pelo contrário. Trabalho é criação, é propósito de Deus. Afinal de contas, nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. E nosso Deus, irmãos, o meu Deus, Ele trabalha muito. Amém? O meu Deus, Ele está o tempo todo operando por nós, fazendo por nós. Você que é imagem e semelhança, que tem a mesma natureza de Deus, a gente precisa gostar de trabalhar. Amém, irmãos? Você entendeu até aqui? Eu queria que você fosse comigo para um texto, e a gente vai gastar mais tempo nele, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. Vamos entender o que o Novo Testamento fala sobre trabalho, o que é que Paulo pensava sobre trabalho e com alguns problemas que Paulo enfrentava dentro da igreja por causa do trabalho. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 6. Acompanha comigo. Diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem. Diga comigo: se afastem
Você sabe que tem muita gente na Bíblia que a Bíblia nos manda nos afastar dessas pessoas? Sabe que não é interesse de Deus que você viva perto de qualquer tipo de pessoa? Que você tem que selecionar as pessoas com quem você anda? As pessoas com quem que vão influenciar a sua vida? A gente vai falar já já mais sobre isso, mas Paulo diz: ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Paulo fala sobre pessoas que estavam vivendo de forma desordenada naquela igreja, e ele vai explicar o que são essas pessoas que vivem de forma desordenada. No versículo 8 ele continua e ele diz: nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Oh, glória a Deus! Eu acho que não vai ter muito glória a Deus hoje não. Porque eu estou lendo um texto aqui, irmãos, que nos exorta, né? Que puxa, chama a atenção. Afinal de contas, Paulo estava chamando a atenção daquelas pessoas. Não de toda a igreja, mas de um grupo específico dentro daquela igreja de Tessalonicenses, que tinha resolvido não trabalhar mais. E essas pessoas, Paulo disse que elas estavam vivendo de forma desordenada. Essa palavra desordenada no original quer dizer alguém que estava rejeitando uma ordem que já tinha sido dada. Estava rejeitando uma instrução de Paulo. Sim, o próprio Paulo diz aqui que quando estava entre eles, já tinha dito: quem não quiser trabalhar, beleza, só não vai comer também. Eu não sei você, eu gosto de comer. Então é melhor trabalhar, irmãos. Paulo já tinha dado essa instrução. Na primeira carta aos Tessalonicenses, a gente vê ele falando sobre isso também, não precisa você abrir, mas lá em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 11, 1 Tessalonicenses 4, 11 diz: tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão o seu modo de viver, e vocês não terão de depender de outros. Paulo diz duas coisas importantes aí nesse versículo 11: ocupando-se com os seus próprios assuntos e trabalhando com as próprias mãos. Parece que era um problema recorrente naquela igreja. Gente que estava deixando de trabalhar e vivendo agora ocupado com a vida dos outros. Eita Jesus! Mas isso era naquele tempo. Hoje em dia ninguém faz mais isso. Ninguém faz mais isso. Ficar sem trabalhar e só ficar falando e se ocupando com a vida dos outros. Vamos continuar lá em 2 Tessalonicenses. Eu queria que você voltasse lá. No versículo 11 ele diz exatamente isso. Ele diz: pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Olha o que é essa vida desordenada: não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Oh, glória a Deus! A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fiquem envergonhados. Contudo, não tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Amém? Vamos pensar em algumas coisas que Paulo ensina aqui nesse texto, que vai servir de instrução e de reforço para nós. Graças a Deus, irmãos, não temos pessoas ociosas aqui na igreja que vivem apenas de falar dos outros.
Eu não estou falando aqui para corrigir ninguém, mas eu estou falando aqui para servir para você como um cuidado para o teu futuro. Amém? Para você entender a importância que é o trabalho, a importância que a Bíblia dá ao trabalho, a importância que o Senhor dá ao trabalho. Irmãos, nós fomos criados para trabalhar. Ninguém foi chamado para passar o dia todo sem fazer nada. Aleluia! Eu sei que tem gente que sonha com isso, mas você vai ter uma vida muito miserável se tiver uma vida assim. Pode ter certeza do que eu estou falando. Nós somos criados para produzir, nós somos criados para sermos úteis, para fazer com o trabalho da nossa mão, trazer prosperidade para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão próximas de nós. Amém? Deus nos criou assim. Deus nos criou com essa capacidade divina de produzir riquezas. É a Bíblia que diz isso, diz que Deus nos dá forças para adquirirmos riqueza. É Ele que nos dá essa força, é Ele que nos dá essa capacidade. E Deus não dá nada para a gente, irmãos, para a gente não usar. Deus não nos dá nada que a gente não precise colocar em prática. Se Ele nos dá isso, é porque Ele espera que a gente coloque em prática para adquirir riquezas para as nossas vidas. Amém? Agora estava tendo esse problema naquela igreja, pessoas que estavam decidindo agora não trabalhar, não era falta de emprego, não era porque eles não estavam conseguindo, queriam e não conseguiam, não, eram deliberadamente, eles tinham decidido que não iam mais trabalhar e estavam usando o tempo ocioso que tinha para ficar tomando conta da vida dos outros. É interessante porque Paulo usa um jogo de palavras aqui no versículo 11, quando ele diz, não trabalham, mas se intrometem, ou como algumas versões dizem, se ocupam na vida dos outros. Essa palavra trabalho é a palavra, deixa eu achar ela aqui para você, é a palavra ergazomai no grego. Presta bem atenção, ergazomai. Se ocupar na vida dos outros é periergazomai. Então é um jogo de palavras, palavras muito parecidas, que ele está usando aí para fazer um trocadilho e trazer aqui para aquelas pessoas essa ideia. Olha, tem gente que ao invés de trabalhar, vive dando trabalho. Eita Jesus! Ao invés de se ocupar e ser produtivo, está se ocupando na vida dos outros. Esse é um alerta muito grande para mim e para você, irmãos. E nos mostra o cuidado que Deus tem por nossa vida. Paulo, ele diz, eu ensinei isso a vocês quando eu estava presente com vocês. Ele falou isso na primeira carta que escreveu e falou novamente na segunda carta. Por 3 vezes, ele estava ensinando a mesma coisa para aquela igreja. A importância de trabalhar. A gente precisa trabalhar. Eu quero que você saia daqui essa noite com essa ideia, irmãos. Trabalhar é algo maravilhoso, foi criado por Deus. Eu e você fomos criados por Deus para isso. Trabalho não é um fardo. Trabalho não é um fardo, irmãos. Você precisa gostar do seu trabalho, amar trabalhar, amar produzir, amar ser útil. Você não deve ser daquele, irmãos, que dá um graças a Deus quando chega a sexta-feira e a segunda-feira para você é o pior dia da semana. Não faça assim, não. Eita Jesus. Fica tranquilo, eu não estava esperando muito o aleluia não, viu? Se você ficar rindo aí, ninguém vai achar que é com você, está tudo bem. Graças a Deus. Mas é interessante que ele diz, olha, não fique perto de gente que pensa assim. Você sabe que a gente é influenciável, nós somos influenciáveis. Se ficarmos perto de pessoas que não gostam de trabalhar, sabe o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde esse vírus vai pegar em você também. Começa a andar com gente preguiçosa, sabe o que vai acontecer com você? Vai virar preguiçoso também. Sabe, irmãos, é um cuidado tão grande que a gente deve ter, selecionar as pessoas com quem a gente anda. A Bíblia exorta muito a gente sobre isso. Romanos capítulo 16, por exemplo, no versículo 17, Paulo diz que a gente deve ter cuidado com pessoas que estão causando divisão ou contenda em desacordo com a doutrina que nós temos aprendido. Se você nota alguém que está causando divisão porque crê diferente de você, o conselho de Paulo em Romanos 16, 17 é: se afaste dessas pessoas.
Saia de perto de pessoas assim. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 1 em diante, ele começa a falar sobre os últimos dias. E ele fala do comportamento carnal de alguns crentes nos últimos dias. Porque ele diz, dentre as coisas que ele cita lá, que alguns serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então eram pessoas que até eram amigos de Deus, mas começaram a ter mais amizade com prazeres. Ele cita uma lista de carnalidade grande, lá em 2 Timóteo 3, do versículo 1 até o 5. No final do versículo 5 ele diz, está vendo essas pessoas que vão andar assim? Se afaste dessas pessoas também. Oh, glória a Deus. Você não foi chamado para andar com qualquer tipo de gente. Você sabia disso? Lá em 1 Coríntios 5, no versículo 9, ele diz, não se associem com os impuros. E ele deixa bem claro nesse texto que ele não está falando com os impuros do mundo só não. Ele está dizendo com gente, como ele diz lá, que se chama de irmão, mas está vivendo uma vida carnal. Quantos sabem que preguiça é obra da carne? Eita, glória a Deus! Selecione bem suas amizades, irmão. Selecione bem com quem você vai estar andando. Sabe aquela história que diz que você é uma média das 5 pessoas com quem você mais se relaciona? É porque nós somos influenciáveis. Você influencia, mas você é influenciado por quem você anda também. Então, ande com pessoas que amam servir ao Senhor. Ande com pessoas que amam a palavra de Deus. Ande com pessoas que gostam de vir para a igreja. Que não vão no domingo ficar te convidando para fazer programações para você faltar à igreja. Eu vou aproveitar que você está bem introspectivo hoje e vou deixar alguns recados para você, pode ser? Graças a Deus. Irmãos, tivemos no ano passado, o ano onde mais pessoas se converteram nessa igreja aqui. Todo domingo a gente tinha aqui, no apelo para a salvação, pessoas nascendo de novo, vários visitantes. Esse ano a coisa diminuiu um pouquinho. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que quando você lembrar de vir para a igreja, você não venha sozinho. Convide pessoas. Não é crente de outra igreja não. Convide gente que não é crente. Convide pessoas para vir visitar a nossa igreja, ouvir uma palavra. Não é só no culto mais que você deve fazer isso não. O culto mais é uma ocasião mais especial. Mas todo culto você pode convidar pessoas para estar nos visitando, para estar ouvindo a palavra, para estar aceitando Jesus aqui. Eu não sei você, a parte que eu mais gosto do culto é o finalzinho, quando a gente faz o apelo e as pessoas nascem de novo. Eu fico com expectativa para saber quantas pessoas vão nascer de novo em cada culto, irmão. Eu sei que algumas pessoas, ao invés disso, estão querendo sair mais cedo. Mas não é você não, você é mais crente do que isso. Amém? O pastor está com raiva, eu estou não, irmão, estou tranquilo. Está tudo bem. Mas eu vi uma palavra funcionando lá no Japão, lá na Europa, que aqui, irmãos, a gente tem essa palavra com tanta... sobrando, eu posso dizer assim. A gente não pode ter ela como algo qualquer, como uma coisa qualquer, se acostumar com essas coisas. A gente vive um grande avivamento nessa cidade. A gente vive um grande avivamento na nossa igreja, irmãos. O que está acontecendo a partir daqui está alcançando o mundo com uma força tão grande e a gente não pode enfraquecer a onda que começa aqui não. Porque se a gente enfraquece a onda que começa aqui, ela vai chegar mais fraca lá fora também. A gente vai viver intensamente essa palavra. Vamos viver intensamente aquilo que a gente crê. Amém? Mas eu não vou sair do assunto não. A gente está falando sobre trabalho. E ele diz, se afaste de pessoas que não querem trabalhar. Que vivem ociosamente. Que estão vivendo apenas tomando conta da vida dos outros. E não cuidam da sua própria vida. Isso aqui é um perigo, irmãos. Selecione bem suas amizades. Selecione bem com quem você vai andar. Crie boas amizades dentro da igreja. Você precisa ter mais amigo aqui dentro do que lá fora. Você sabia disso? Porque aqui dentro a gente tem os mesmos interesses, os mesmos objetivos. Fazer a vontade de Deus. A gente está aqui para influenciar a vida uns dos outros. Você ama trabalhar, irmão?
Eu sei que talvez tenha algumas pessoas que estejam trabalhando em lugares que eles não estão tão satisfeitos assim. Mas isso não é desculpa para você não fazer o seu melhor. Em Efésios capítulo 6, Paulo diz, olha, você que é servo, trabalhe para o seu Senhor como se você estivesse trabalhando para Jesus. Ele não pergunta, ele não diz se é só se o seu trabalho for bom, se é só se você gostar do seu trabalho, se o seu patrão for um bom patrão, não. Ele não pergunta essas coisas, ele diz, faça como se fosse para Jesus, independente de quem é o seu patrão. Para os chefes, para os patrões, ele diz, olha, faça como Jesus, lidere sem ser, privilegiar uns em detrimento de outros. A Bíblia fala muito sobre esse relacionamento de trabalho, irmãos, porque a gente foi criado para isso. A gente foi criado para trabalhar. Paulo mesmo diz, olha, por mais que eu tivesse entre vocês e eu tivesse o direito de não precisar trabalhar com outras coisas, apenas viver do Evangelho, eu não usei desse direito para dar exemplo a vocês. Ele fez isso nos Tessalonicenses, ele fez isso na igreja de Corinto também. Por outro lado, dos filipenses, ele recebia várias e várias ofertas, e ele não precisava trabalhar quando estava lá, mas para aquelas pessoas que eram mais preguiçosas, Paulo se mostrava como um exemplo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem muita gente boa aqui na nossa igreja, irmãos. Muita gente que você pode ter como exemplo para a sua vida, e eu não falo só daqueles que vêm no púlpito não, tem muita gente boa sentado aí. Nós temos muitos empresários, muitos trabalhadores, muita gente que ama o que faz, pessoas de sucesso aqui. Se você não assistiu a mensagem de hoje de manhã, do irmão Alex, ele estava pregando aqui, irmãos, e ele falando de como é estratégico a cidade de Campina Grande, de como nós vivemos numa cidade que tem muitas oportunidades de crescimento, de trabalho, de prosperidade. E como tem muita gente boa aqui na nossa igreja também, profissionais altamente capacitados. Agora deixa eu te dizer, e a gente tem levado essa palavra para os nossos adolescentes e para os nossos jovens também, entendendo a necessidade que eles têm de aprender, estudar, de ganhar conhecimento, sabedoria. Agora o mundo ensina que a gente estuda para arrumar um bom emprego, para ganhar dinheiro. O objetivo final lá no mundo é ganhar dinheiro. Mas deixa eu te dizer, crente não tem como propósito ganhar dinheiro. Esse não pode ser propósito do crente. Ganhar dinheiro, irmãos, pode ser um meio para um propósito que Deus vai te dar. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 6, Paulo diz, acredito que é 1 Tessalonicenses, capítulo 6, Paulo diz, quem quiser ficar rico vai cair em tentação, em cilada, em toda espécie de coisa ruim. Se o meu objetivo de vida é simplesmente ganhar dinheiro para esbanjar e mostrar para os outros que eu estou rico, eu vou cair em tentação. Não é uma possibilidade. Paulo diz que é uma regra, é um princípio. Prosperidade, querido, é você ter mais do que suficiente para cumprir os propósitos que Deus tem colocado na sua vida. A prosperidade está no propósito. Os meios para chegar lá, fica tranquilo. Se precisar, Deus vai fazer chegar muito dinheiro à tua mão. E eu creio que muitas pessoas vão ter recursos mesmo, irmãos. A Bíblia até diz que existem pessoas que têm um dom para ser generoso, um dom para poder ofertar. Eu sei que Deus tem colocado pessoas assim na nossa igreja. E essas pessoas vão prosperar muito, porque elas entendem que o propósito não é elas terem. O propósito é passar por elas, mas elas serem um centro de distribuição das bênçãos de Deus. Amém? Porque, afinal de contas, a gente não serve ao dinheiro. Jesus mesmo disse, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Se é o dinheiro que dita as decisões da sua vida, é a Ele que você está servindo. Se é como ganhar mais dinheiro que dita todas as decisões que você tem tomado, irmãos, é o dinheiro que você está servindo.
Aleluia. Aleluia. Deus vai guiar você, querido. Eu estou falando aqui para todo mundo, mas especificamente para alguns empresários. Deus vai te dar estratégias, sabedoria, direções, que nos livros de administração você não vai encontrar. Que talvez, em alguns casos, até contrariem a sabedoria popular. Mas você sabe que a sabedoria do Senhor é muito maior do que a popular? Agora, antes de buscar riquezas, busca um propósito para isso. Por que você trabalha? Você já se perguntou isso? Por que você trabalha? É só porque alguém disse que você tinha que trabalhar? É só porque a sua avó uma vez disse que você tinha que ser esse profissional? É só porque você precisava de sustento, precisava sustentar a sua família? Isso é lícito, irmãos, mas tem um propósito naquilo que a gente faz. E quando a gente ensina aos jovens e aos nossos adolescentes sobre esse propósito, é entender que existem lugares na nossa sociedade que a gente só vai chegar estudando. Existem pessoas que só vão ser alcançadas se a gente passar em alguns concursos, se a gente passar por algumas vagas, ganhar algumas vagas de trabalho, a gente vai chegar ali, vai ganhar um bom dinheiro, vai trabalhar, vai ser útil, mas você vai ter contato com pessoas que você não teria de outra forma. E Deus vai usar esse contato para abençoar essas pessoas. Nosso propósito é maior do que as coisas terrenas. Nós não estamos aqui para juntar tesouros nessa terra. Jesus disse que a traça e a ferrugem corroem esse tipo de tesouro. Mas Ele disse para a gente juntar tesouros no céu. Será que a tua conta do céu está maior do que a tua conta da terra? Eu não sei você, irmãos. Eu quero ser rico lá no céu. Eu quero ter um tesouro, um bom tesouro lá no céu, fazendo o que Deus me chamou para fazer aqui nessa terra. Amém? Com certeza isso vai envolver trabalho. Com certeza isso vai envolver esforço, dedicação, estudo. A gente estimula nossos jovens a estudar, irmãos. Essa igreja, me perdoe a palavra, eu vou usar mais forte só para você sair daqui com essa palavra mais forte. Essa igreja não estimula vagabundagem. Oh, glória a Deus. Amém. Graças a Deus, não temos nenhum membro ocioso aqui. Nós temos pessoas que amam trabalhar, que amam se dedicar, que demonstram isso primeiro servindo aqui na igreja, mas trabalham, sustentam suas famílias, dão do seu melhor lá fora e não veem trabalho como um obstáculo para a felicidade. Tenha muito cuidado, irmãos. Algumas ideologias lá fora estão pregando que trabalho é um obstáculo para a alegria, para a felicidade. Não é assim que a palavra nos ensina. A gente foi criado para trabalhar. Oh, glória a Deus. Eita, Jesus. Eu sei que a pregação está um pouquinho mais diferente do que você gostaria hoje, mas eu quero te estimular, irmãos. Afinal, esse é o tema da vez. Fé, trabalho e prosperidade. Para você crer que você vai ser suprido, você tem que fazer o que a palavra de Deus diz que você tem que fazer. Paulo disse: quem não trabalhar não deve comer. Então, se você não trabalha, não quer trabalhar, não adianta nem crer. Amém? Se você não quer trabalhar, não quer se esforçar, não adianta crer. Irmãos, e parece uma realidade tão longe do que a gente pode experimentar, que você que vive trabalhando, que gosta de trabalhar, parece que eu estou falando uma coisa muito estranha. Mas eu estava lendo algumas notícias, alguns dias desses, e diz que 20% dos jovens brasileiros de 15 a 29 anos, hoje, eles são chamados da geração nem-nem. Já ouviu essa palavra? A geração nem-nem são de pessoas que nem trabalham e nem estudam. Não sou eu que inventei isso, não. Os meios de notícia que colocaram essa denominação aí. 20%, 1 a cada 5 jovens, entre 15 e 29 anos, simplesmente decidiram que nem vão trabalhar, nem vão estudar. Não são pessoas que estão procurando emprego, não. São pessoas que decidiram que não querem isso.
Estão vivendo de quê? Não sei. Na verdade, eu sei. Ou à custa dos pais, ou à custa do governo, à custa de alguém. E às vezes se ocupando apenas de falar da vida dos outros. Isso é uma realidade lá fora, irmãos. Mas crente deve ser conhecido como pessoas trabalhadoras. Pessoas que se esforçam, que entendem a importância do trabalho, trabalho honesto, um trabalho com dedicação. Olha o que Provérbios diz. Provérbios capítulo 10, no versículo 4 diz: quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Não é nem quem não trabalha aqui não, meus irmãos. É quem trabalha com a mão ociosa, é aquela pessoa que trabalha de qualquer jeito, trabalha sem querer, sem gostar, trabalha sem se esforçar, sem diligência. Essa pessoa não vai muito longe. O que trabalha com diligência, esse vai enriquecer. A Bíblia ensina mais sobre isso. Atos capítulo 20, no versículo 35, Paulo diz assim: eu fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando das palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que em receber. Trabalho árduo. Esse é o apóstolo Paulo falando, irmãos. Ele diz ainda em Efésios capítulo 4, no versículo 28, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. A instrução da palavra para a gente é: trabalhe. Você pode dizer com carinho para quem está do seu lado, diga para ele: trabalhe com diligência. Você foi criado para trabalhar, irmão. Você foi criado para ser produtivo. Amém? Eu quero te estimular amanhã de manhã, quando você acordar para trabalhar, renda graças pelo seu trabalho. Renda graças para onde você está indo, porque Deus te colocou numa empresa, num lugar, talvez como patrão, talvez como empregado, eu não sei que posição você está lá, mas faça o que você foi colocado para fazer com dedicação, como se fosse para o Senhor. Você pode dizer: mas pastor, o meu patrão está mais para Satanás do que para Jesus. Faça como se fosse para o Senhor. Ele é quem vai te honrar. Amém. Aleluia. Renda graça. Você é grato pelo seu trabalho? Você é grato, irmãos, porque você é uma pessoa produtiva, é uma pessoa que tem saúde para trabalhar. Aleluia. Que bênção, irmãos. Ele vai fazer prosperar o trabalho das suas mãos. Deus vai fazer prosperar o trabalho das suas mãos. Seja responsável com os recursos que Deus está fazendo chegar nas suas mãos. Isso faz parte também, irmãos, sermos bons gerentes das riquezas que Deus está trazendo para nós. Sabe, queridos, se você é do Senhor Jesus, se você tem um Senhor, o que você tem também não é seu, é dele. Gerencie bem, cuide bem dos recursos que Ele faz chegar na sua mão. Tenha muito cuidado onde você está investindo o seu dinheiro, onde você está colocando o seu dinheiro. Eu vi outra notícia essa semana que me chamou muita atenção também. Diz que 17% das pessoas que ganham Bolsa Família já disseram que já fizeram apostas online ou que continuam fazendo. Gente que vive de Bolsa Família, pouco recurso. Eles dizem que pelo menos R$100 eles já apostam quase todo mês. Seja um bom administrador dos recursos que Deus faz chegar às suas mãos. Não jogue dinheiro fora, irmãos. Não invista em qualquer coisa, não coloque teu dinheiro em qualquer coisa, não compre qualquer coisa. Tenha cuidado para você administrar bem até os teus desejos. Às vezes você vai ficar desenfreado, vai para o shopping e não consegue sair de lá sem comprar nada. Compre aquilo que você precisa. Pastor, isso é coisa para estar pregando no púlpito? Irmãos, a gente precisa falar sobre isso. Amém? Se a Bíblia ensina sobre isso, já pensou Paulo aqui falando sobre gente desocupada? Se Paulo falou e ensinou 3 vezes para a mesma igreja, você me permita pregar pelo menos uma vez para você.
Amém. Temos pessoas produtivas nessa igreja, cheias de sabedoria da parte de Deus, irmão. Se você for diligente com o que Deus já tem te dado, se você for fiel no pouco, Ele vai te dar mais. Ele vai te colocar sobre muito. Ele vai prosperar o trabalho das suas mãos. Ele vai te promover no teu emprego. Ei, lá fora, a gente está com deficiência de gente boa e honesta. Se você for esse tipo de pessoa, você vai chamar a atenção. Você vai ser promovido mais cedo ou mais tarde. As pessoas vão desejar ter você trabalhando para eles. Porque está meio raro isso lá fora, irmãos. Infelizmente, essa nova geração, como a gente viu aqui, nem. Não querem muita coisa com a vida. Não querem muito esforço. Acham que trabalho é um peso que eles não querem para a vida dele. Trabalho é plano de Deus para mim e para você. E nós amamos trabalhar. Você pode dizer isso pela fé comigo? Diga, eu amo trabalhar. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Que bênção, irmãos. O Senhor vai te usar poderosamente no teu trabalho. O teu trabalho não é só um meio de sustento para você e para a sua família. É um púlpito que Deus te deu. Para pregar as palavras para as pessoas com que você tiver contato. Que estejam acima de você, que estejam trabalhando com você, que estejam abaixo de você, com teus clientes. Tem gente que trabalha viajando, irmãos, e Deus deu a você um trabalho que te possibilita pregar essa palavra como um missionário, todo dia num lugar diferente. Tem gente aqui que trabalha e está sendo financiado pelo emprego para ser um missionário. Só não descobriu isso ainda. Alguns já descobriram, mas outros estão descobrindo essa noite. Deus te deu um carro, te deu lugares para ir durante toda a semana, seja dentro de Campina, seja fora de Campina, para lidar com pessoas diferentes todos os dias, onde você vai poder trazer a luz da palavra para essas pessoas. Nem que seja com tua forma de falar, com tua forma de fazer negócios, com o teu jeito honesto, alegre. As pessoas vão querer ter o que você tem. Amém. Aleluia. Aleluia. Quando a gente morava lá em Bauru, a gente era diretor, vou terminar com essa história, da escola. E a gente de vez em quando precisava tirar xerox de alguns materiais da escola. Ou prova, ainda tinha apostilas naquela época. E tinha uma xerox da cidade que eu ia lá tirar. E eu fui lá a primeira vez e voltei por causa do atendente que tinha dar. O atendente, irmãos, era um irmão, ele devia ter aí na faixa de uns 50 anos, careca, com a barbinha branca, mas eu nunca, até hoje, eu nunca encontrei uma pessoa mais simpática do que aquele homem. Ele me recebia rindo, alegre, não tinha dia ruim para ele não. O dia que eu fosse lá, ele estava do mesmo jeito. E eu confesso a você que tinha dia que eu podia pedir para outras pessoas tirar xerox. Eu queria ir para me encontrar com ele, porque eu saí lá mais feliz, porque eu estava bem, mas eu chegava lá e voltava melhor do que eu tinha ido. Com a alegria que ele tinha, com a satisfação que ele demonstrava em trabalhar tirando xerox. Oh, glória a Deus. Isso faz mais de 10 anos, eu lembro até hoje. Você vai impactar a vida de pessoas. Muitas vezes sem falar muito, só com o teu sorriso, o teu jeito diferente, as pessoas vão ver a luz da palavra brilhando através de você. Amém. Nem todo mundo foi chamado para ser pregador, irmãos. Nem todo mundo foi chamado para ser um ministro que está nesse púlpito. Esse púlpito é só um. A gente tem aqui 1.500 pessoas e uma pessoa só pregando. Mas Deus te deu vários púlpitos lá fora também. Jesus disse, ninguém pega uma luz e coloca debaixo da mesa. Não, a gente pega a luz e coloca ela no lugar apropriado. Deus te colocou no lugar apropriado. Onde a tua luz vai brilhar e vai alcançar a vida das pessoas.
A palavra que está em você. As pessoas simplesmente vão olhar para você, irmãos, e vão começar a comparar a sua vida, o seu jeito com o deles, e vão começar a ver como eles precisam melhorar. Alguém disse para o irmão Reagan, quando você começou a pregar essa palavra da fé, minha vida virou uma bagunça. E ele disse, não, minha irmã, não foi assim que aconteceu, não. Quando você começou a ouvir essa palavra, a luz acendeu e você viu a bagunça que estava a sua vida. Tem gente que não ajeitou sua vida ainda, porque não tem um referencial do que uma vida melhor pode ser. Você vai ser esse referencial para as pessoas. De uma vida de alegria, de paz, de prosperidade, de um casamento que funciona, de uma família estruturada. Amém? Mas vai ser lá fora, no teu trabalho. Porque você, primeiro de tudo, vai sair de casa com alegria para trabalhar. Com gratidão pelo emprego que tem. Sabendo que foi Deus que te chamou para ser produtivo. Você crê nisso, irmãos? Você pode fechar os seus olhos? Pai, muito obrigado. Somos tão gratos, Pai, pela Tua mão que nos sustenta. Como a Tua palavra diz, você nos dá forças para adquirirmos riqueza, Senhor. Nos dá forças. E eu oro, Pai, por cada irmão e irmã que está aqui, Senhor. Eu oro por estratégias, Pai. Por direções nesse momento. De como eles podem aproveitar melhor do trabalho que têm para levarem a luz do Evangelho para as pessoas. Como eles entenderem, Pai, que o seu trabalho não é apenas um lugar para eles passarem 8 horas por dia e voltar para casa onde eles vão ser felizes. Não, eles vão ser felizes lá, sendo produtivos para você também. Você promovendo encontros nos seus trabalhos, levando clientes até eles, pessoas que não estão apenas precisando do serviço ou do produto que eles têm, mas precisando da palavra que eles carregam, da unção que está sobre a vida de cada um aqui. Eu creio nos nossos irmãos sendo influência da Tua palavra por onde eles andarem, onde eles estiverem, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por cada empresário. Eu queria que você que é empresário, que é profissional liberal, que você ficasse de pé, por favor. Eu quero orar especificamente pela sua vida também. Obrigado, Pai. Obrigado por esses irmãos, Senhor. Eu oro, Pai, por sabedoria sendo acrescentada sobre a vida deles, não só para lidar com a sua empresa, mas com as pessoas que trabalham lá. Que eles entendam a responsabilidade que eles têm de serem bons líderes, de serem referenciais. Que eles entendam a responsabilidade que eles têm de cuidar daquelas pessoas também, porque elas estão produzindo para a empresa, para o negócio deles também. Pai, que esse seja um relacionamento proveitoso para ambas as partes, que eles possam ter estratégias de crescer e levar outros a crescerem com eles, que eles entendam que suas empresas são plataformas que o Senhor levantou e deu na mão deles, para que eles possam também promover o reino de Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu oro por direções específicas do Teu Espírito, estratégias de crescimento, de ampliação, de novos negócios, de novas ideias, de serviços ou produtos diferentes daquilo que eles têm visto. Ideias novas que vão fazê-los crescer, que vão fazer as suas empresas crescerem, que vão levar outras pessoas a crescerem junto com eles, Pai, e que vão produzir mais para o Teu reino, Senhor. Eu creio nisso, em cada irmão, cada irmã aqui, entendendo também da responsabilidade que tem com o reino de Jesus, de serem centros de distribuição das bênçãos que Deus tem feito chegar às suas mãos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, querido. Há uma unção para fazer o que você está fazendo também.
Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco para nos ensinar todas as coisas. Todas as coisas. Se tem alguém que sabe como liderar uma empresa, como liderar um bom negócio, é o Espírito Santo. Se dedique, estude, gaste tempo estudando, mas não deixe de gastar tempo em oração em outras línguas. Ore em línguas, deixe o teu espírito sensível à voz do Espírito Santo. Separe um tempo no teu dia, no teu trabalho, orando em outras línguas, orando pelos seus funcionários. Eu não sei o quão diferente é essa ideia para você, mas eu sei que alguns aqui nunca pararam para orar pelos seus funcionários. Mas vai ser diferente essa semana. Você vai orar pelos seus colaboradores, você vai interceder por eles. O Senhor vai colocar compaixão dentro de você por cada uma das pessoas que trabalham para você. Porque a Bíblia diz que você deve liderá-los como Jesus nos lidera. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 9. Seja uma bênção para essas pessoas também. Aleluia. Tem uma unção, irmãos, para fazer você prosperar ainda mais. Porque a tua prosperidade é a prosperidade daqueles que estão com você. A tua prosperidade é a prosperidade de outras pessoas que te cercam. Aleluia. Aleluia. Você pode orar um pouco em outras línguas? Rose kendra bashere cantra masto cotostono bramas. Reste kendra basere cantra baba seri andros tocotrime. Sambra barreira shere cantra mas. Raça kedra mas soro condre steri ambra mas. Raça candre mesere cantro tosto. Ronde kende brama ira shere candro sombra basse. Que taramama ira seri cambra bast. Randra bacantre seri ambra mas. Randa bara chiondro bro sombra bassere cantra masse. Chiandra massere cantre pepesse que te ama masso. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por alívio. Eu oro por alívio, Senhor, na vida de alguns dos meus irmãos. Esse peso que pode estar assediando alguns deles, trazendo fadiga, trazendo cansaço, sendo aliviado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eles enxergando claramente, vendo claramente, ouvindo claramente a voz do teu Espírito. Muito obrigado, Pai, pelo descanso. Descanso. Entrega o teu negócio ao Senhor, irmãos. Ele é o maior interessado no teu sucesso. Ele é o maior interessado no seu sucesso. Essa empresa, esse negócio não é seu. Você é a pessoa que Deus colocou para administrar. Mas é primeiramente dele. Dele. Aleluia. Tua empresa vai enviar missionários. Tua empresa vai financiar o reino de Deus. Tua empresa vai ajudar projetos sociais a cuidar de pessoas que precisam de ajuda. Paulo disse em Efésios, a gente leu, trabalhando arduamente, nós podemos ajudar os necessitados. É parte do que Deus tem para nós como trabalhadores. É poder ajudar aqueles que precisam com o que tem chegado às nossas mãos. Porque você vai ter suficiente para você, para o que Deus colocar no teu coração, para quem estiver perto de você e para quem precisar. Você vai poder suprir essas necessidades também. Você crê nisso, irmão? Alinhe o teu propósito com o do Senhor. E o teu negócio vai prosperar cada vez mais. Teu propósito não é ganhar dinheiro, irmão. Essa vai ser uma consequência. Uma consequência do propósito alinhado ao dele. Você crê nisso? Glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Que bênção, irmãos. Noite poderosa.